Muito bom. Então, na aula passada, a gente já chegou no conceito de que o pareamento de Watson e Crick ele era importante para iniciar o processo do crescimento da cadeia de ácido nucleico, seja de DNA ou de RNA. A gente está falando de DNA aqui, porque aqui é um linha, aqui é o dois linha, não tem o OH aqui. Às vezes, quando você desenha desse jeito e tem apenas um hidrogênio, nesse tipo de fórmula não se representa ele aqui, tá? Então, um linha, dois linha, três linha, quatro linha, cinco linha, e aqui você vai ligar o fosfato lá em cima e tal. Então, quando você vai fazer uma polimerização, o filminho que tem lá na aula, ele mostra que você precisa fazer esse par aqui, tá? Agora, o detalhe que o filme mostra, que um livro não consegue mostrar, é que esse nucleotídeo, ele não está nesse plano aqui, ele não entra nesse plano aqui. A DNA polimerase pega ele, vamos supor, aqui em cima, né? Imagine aqui em cima, e ela deita essa molécula aqui, e ela deixa essa base parear nessa ou não. Se ela deitar um nucleotídeo aqui que não encaixa bem, não faz as pontes de hidrogênio, a enzima solta e ele vai embora, né? Então a enzima desce esse cara, vocês vão ver no filme, e apresenta essa base para esse para ver se vai dar match, né? Igual no Tinder aqui, deu match e tal. Aí, se formar as pontes de hidrogênio certinha, esse cara fica preso aqui, né, parado aqui o suficiente para que a enzima faça a ligação entre o fosfato alfa e o 3'OH anterior, tá? A enzima ela só vai ter tempo de fazer essa ligação se esse cara estiver bem pareadinho. Se a enzima deitar um cara aqui e ele não ficar pareado, ele sai fora, tá? Então a enzima não consegue polimerizar. Isso é uma coisa muito legal de ver o filme. A enzima, ela parece mão, né? Aqui tem o dedão, né? A palma da mão e os outros dedos, né? A DNA polimerase é assim. O DNA está passando aqui assim, e o dedão ele pega o nucleotídeo e ele deita aqui assim e coloca o nucleotídeo no lugarzinho dele, tá? O nucleotídeo que vai entrar. Ele coloca lá e larga ele. Se ele fizer o par, aí dá tempo de fazer essa reação. Senão, não, tá? Muito bom. Legal que eu vou pedir para vocês assistirem o filme depois, mas eu vou dar umas dicas legais. Eu vou ter que contar uma história sobre as enzimas, né? Porque a gente está falando de como uma enzima funciona. Aí eu queria saber uma coisa. Vocês tiveram aula com o Carlos Renato, né? Que deu, não, foi o Eric e a Leda, né? Aí eles ensinaram enzima para vocês. Aí eu pergunto, uma enzima faz o que da vida? Me conta aí. Como é que uma enzima funciona? Por que ela catalisa uma reação? O que ela faz para a reação acontecer? Conta aí. Aumenta a energia de ativação. Aumenta, não. Ela facilita, tem a ver com essa energia de ativação, beleza. Agora, essa resposta é uma resposta meio pronta, né? A galera ensina assim, mas às vezes eu costumo dar uma reforçada nessa aula quando eu falo da polimerase, para vocês entenderem. Deixa eu cortar aqui a animação para vocês me verem aqui, porque eu vou ter que fazer umas coreografias aqui. Muito bem. Engraçado que eu não consigo ver eu mesmo. Eu estou aqui, né? Oi, aqui. Então, uma enzima é mais ou menos assim como um garoto que foi fazer biologia e aí tinha aquelas festas da biologia antigamente, antes do Covid e tal, e ele ficou muito interessado numa garota que entrou na biologia lá. Ele falou assim, pô,
tô afim dessa caloura aí e tal, eu preciso conhecer ela, deixa eu ver, foi assim, uma maior paixão. Então ele, numa festa lá, ele falou assim, cara, eu confio no meu abraço, esse é o problema dele. Se eu conseguir dar um abraço nela, assim, eu sei que ela vai se apaixonar, ela vai me curtir. Então o poder dele era o poder do abraço. Tem o super-herói que tem o martelo, tem o super-herói que tem visão de raio laser, ele tinha o poder do abraço, né? Beleza. Aí eles estavam numa festa lá. Aí qual que é a configuração de um homem no início de uma festa, quando o DJ geralmente começa por umas bandas dos anos 70, eles tocam lá Deep Purple, Led Zeppelin, essas coisas assim, mais no início da festa. A configuração padrão, você vai ver o cara com um copo na mão, este dedo aqui dentro do bolso da calça jeans, não vou poder mostrar aqui porque eu estou de calção, mas esse dedo aqui no bolso e um pé encostado na parede, não é? Vocês estão imaginando aí configuração básica, probabilidade de um cara estar nessa configuração enquanto está tocando Black Dog lá é essa, né? Led Zeppelin ou Sabotagem, né? Como é que chama? Black Sabbath, não sei o quê. Ele vai estar nessa configuração aí. A menina vai estar falando com outras meninas lá, mexendo as mãos e tal, com mais umas outras duas e tal, e essa é a configuração. O que acontece é que o DJ ele começa a aquecer a temperatura da festa, entendeu? Ele começa a colocar um reggaezinho, né? Aí o cara já desce o pé da parede, já faz um para lá e para cá, a menina mexe um pouquinho, aí ele vai colocando mais umas outras músicas mais animadas, um rock dos anos 80, para deixar a festa mais quente, ele coloca um forró, a galera se mexe, ninguém dança com ninguém, mas eles já estão fazendo uns passinhos, a menina está lá e tal, ele vai aumentando a temperatura da festa até que ele chega no auge. A festa é na veterinária, tá? Não pode ser na biologia, porque na biologia não toca axé. Mas aí, então, o cara botou axé ali. E aí, no axé, estão todas as configurações espaciais possíveis estão acontecendo, né? Mão na cintura, mão na cabeça, né? Tal, não sei o quê, mãozinha para lá e para cá. E aí chega a dança do caranguejo, Cláudia Leite. Olha a dança do caranguejo, olha a dança do caranguejo. Numa dessa da dança do caranguejo, ele está indo para cá, ela está indo para cá, ela tropeça e aí ela vai cair, ele segura ela assim. E aí acontece um abraço. A música já muda para eles. Né? O abraço, entendeu? Então, veja, ao aumento da temperatura, todas as possibilidades de configurações apareceram, até que acabou acontecendo a configuração do abraço, tá? Com aumento de temperatura. Isso é uma reação não catalisada, que acaba ocorrendo porque você aumentou a temperatura. É uma das maneiras de você fazer uma reação acontecer. A segunda maneira é a moça tá lá no enterro do pai dela, tá? Tá na beira do caixão ali, assim. E aí, o que o cara pode fazer? Chegar lá, tal, no enterro e falar, você vem sempre aqui, né? Como é que ele ia jogar uma conversa ali para chegar no tal do abraço? Não ia ser muito fácil. Mas ele conhece o primo da menina, entendeu? Ele é amigo do primo da menina. Ele fala assim, me apresenta lá para... Ele é paulista, né? Me apresenta lá para a menina que eu quero dar um abraço, né? Que eu quero dar os meus pêsames, né? Aí os dois vão até lá, temperatura fria, entendeu? Temperatura baixíssima, é um enterro. Aí eles chegam lá e aí ele fala assim, prima, meu amigo me trouxe, ele quer te cumprimentar. Aí ele chega e fala assim, olha, eu sei como é esse momento, minhas condolências, e aí ele vai lá e dá um abraço, entendeu? Tchananana. Chegamos, né, naquele climão do abraço por um jeito diferente. Então, quando a gente fala que a enzima diminui a energia de ativação, significa que eu não preciso da Cláudia Leite, daquela temperatura toda, para eu conseguir a reação, entendeu?
Aqui, o que a gente acaba decorando é diminui a energia de ativação, que mostra o gráficozinho assim. Mas o mais legal de explicar é que a enzima dirige a reação, tá? A enzima é o primo, né? Vocês pegaram, é o primo. A enzima dirige o caminho da reação. Os reagentes, eles se encaminham para o estado de transição. Tá? Por quê? Porque a enzima ela é enorme, mas ela tem um buraquinho aonde ela agrupa esses caras um de frente para o outro e coloca um catalisador ali, o magnésio, que é no nosso caso ali e tal, tudo bem posicionado, e ela induz a configuração eletrônica de um reagente ficar de um jeito assim, por interação com a enzima, do outro ficar de outro jeito, e eles ficam tão a fim de reagir um com o outro que eles reagem. Nesse momento, a enzima descola deles, porque a enzima gosta mesmo de estado de transição. Quando forma o produto, ela solta, tá? Então, melhorou o entendimento de vocês de como é que a enzima catalisa? Bastante. O certo é falar, a enzima dirige a reação, dirige o caminho da reação, e com isso é necessário muito menos energia para você chegar ao posicionamento do estado de transição. E é o que vai acontecer aqui com a nossa famosíssima polimerase aqui. Caraca, mano, eu não consigo mesmo ver meu PowerPoint. Eu tenho que mostrar assim. Então, aqui está uma representação que é muito difícil para quem não tem experiência de ver moléculas, né? Mas a gente tem aqui uma purina com 2 anéis, né? Ligada na desoxirribose. Aqui é a posição 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha. Aqui é o oxigênio, né? A desoxirribose está aqui com a base aqui. Isso aqui vai ser feita uma reação aqui com a cadeia anterior. A gente está aqui vendo uma cadeia crescendo para lá, a cadeia molde não está aqui, esse cara vai parear com uma timina lá em cima, mas a gente não está vendo com quem ele está pareado. Então, ele foi apresentado aqui assim, e aí a gente tem aqui um fosfato, outro fosfato e outro fosfato, tá? Esse primeiro fosfato aqui, ele vai ser convencido a reagir com 3' OH da outra desoxirribose por intermédio de um complexo de coordenação com o magnésio. O magnésio finge que gruda no 3' OH, finge que gruda no oxigênio desse fosfato, aí na hora que os caras estão numa configuração eletrônica onde eles estão seduzidos para grudar um no outro, o magnésio solta e esse cara liga nesse. Tá? Então, é isso daí. Então, se um dia vocês forem alunos da professora Santuza, ela vai falar assim, liste todos os reagentes necessários para a PCR. Aí você coloca lá o primer, não sei o que lá, e esquece do tampão com magnésio. E aí você fala assim, professora, mas eu coloquei tudo, só esqueci do magnésio. Ela vai falar assim, funciona sem o magnésio? Você vai falar assim, não. Não, então, corta todos os pontos da sua questão. Isso acontece, é caso verídico. O magnésio é importantíssimo e tem professor que fala assim, sem magnésio não dá para a reação ocorrer, porque ele é o famoso cofator, ele faz parte da enzima para a catálise. Agora, tem um outro magnésio aqui também, que ele é muito importante, porque vocês imaginam, eu tenho isso aqui, tá? Eu tenho um cara com os 3 fosfatos ionizados aqui, ó. Esse cara aqui tá com os fosfatos, na situação normal, eles não estão com O, dupla OH aqui, não. Eles estão assim, desse jeito, negativos e tal. Então, esses caras aqui, eles não ficam parados, entendeu? Parece os 3 sobrinhos de alguém aí, que não sei se vocês conhecem. Então, eu vou fazer a famosa pergunta para a galera. Qual é o nome dos famosos 3 sobrinhos do tio Patinhas, quem sabe? Huguinho, Zezinho, Luizinho? Não é. Se eu fosse perguntar na prova, você ia precisar dos 15 pontos do mapa conceitual. Os 3 sobrinhos do tio Patinhas são
Pato Donald, Gastão e Peninha. Você falou os três sobrinhos do Pato Donald, né? Muito bem. Quem assistiu o filme deve ter essa piada lá. Então, o que acontece? Essa repulsão, na verdade, eu queria falar do Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Esses capetinhas aqui, eles não ficam parados. Então, é necessário, enquanto um magnésio está fazendo a catálise aqui, o outro magnésio ele fica prendendo esses dois caras aqui, porque conforme for essa reação, tem que ficar parado, senão esses caras ficam vibrando demais pela repulsão e não tem como você fazer a reação ocorrer. Porque, assim, a ponte de hidrogênio já vai segurar o cara lá. Aí, isso vai dar tempo para o magnésio atuar. Tipo, isso aqui com um 3'H, né? Mais ou menos nessa distância. Então, o outro magnésio tem essa função de segurar esses carinhas. No filme dá para ver depois, o outro magnésio ele sai fora com o pirofosfato. O pirofosfato seria um fosfato no outro, tá? Tem até uma técnica de sequenciamento que usa o pirofosfato, por isso que é chamado de pirossequenciamento, né? Então, o pirofosfato sai fora. Então, tem um magnésio tomando conta do pirofosfato aqui, tá? É meio difícil de ver que isso aqui é um nucleotídeo que está entrando, esse aqui é um nucleotídeo antecessor, o DNA molde está, na verdade, aqui em cima, pareando com esses dois, né? Mas o filme mostra muito bem. Uma outra coisa que o filme mostra muito melhor do que aqui é que a DNA polimerase ela tem uma atividade que a gente chama, se alguém já foi editor de um jornalzinho, do DA e tal, é uma atividade editorial, né? A galera escreve as matérias e tem um cara que faz a edição. Hoje em dia o computador já sugere para você que você escreveu uma palavra errado, né? Mas o editor, ele vê se você cumpriu todas as regras, se você não feriu nenhuma regra, se você escreveu certinho, se diagramou certinho, né? Então, essa atividade é chamada de editorial, que é de corrigir uma coisa que esteja errada. Mas, antes de falar da correção, eu vou falar por que a DNA polimerase ela é boa, por que ela é mais acurada do que a RNA polimerase. Na hora que qual dos dois está entrando agora, eu acho que não dá para saber. Vamos supor que esse aqui entrou agora, né? Esse cara aqui acabou de entrar. Não, esse aqui acabou de entrar, tá? Esse cara aqui acabou de entrar, foi oferecido pareamento, né? Essa purina pareou com essa pirimidina, isso aqui é uma timina, ó, o CH3 aqui, então isso aqui é uma adenina, duas, né? Vocês sabem isso, vai. Você sabe que isso aqui é uma adenina. Presta atenção. 2 anéis, purina, tá? 2 pontes de hidrogênio. A com T, não é não? A com T. Pelo critério de 2 pontes, vocês sabem que é AT, e pelo critério de 2 anéis, isso aqui é uma adenina, logo isso aqui é uma timina. Se você for comparar aqui na posição 5, você vai ver um CH3 aqui. Essa aqui é uma timina, né? Com dupla O para cima. Isso aqui é uma adenina com um NH2 para cima. Só quem foi na última aula, porque quem não foi não sabe o que eu estou falando. Muito bem. Agora percebam que por baixo do par existe uma verificação lateral. Essa glutamina e essa arginina estão fazendo ponto de hidrogênio aqui para ver se ficou bom, né? Então, a própria polimerase, ela faz esse pareamento aqui para ver se o par está correto, né? Isso aqui ajuda, é uma verificação lateral pela fenda menor do DNA, onde a própria enzima verifica. E a outra coisa também é que é necessária uma mudança conformacional da DNA polimerase. Vocês estão vendo aqui que essa alça ela dobra para cima da molécula aqui e ela coloca o nucleotídeo nessa posição. Isso dá para ver melhor no filme. Ela pega o nucleotídeo aqui, faz um OIN e pareia ele aqui assim, ó, né? Então, esse mecanismo as RNA polimerases não têm, essas RNA polimerases não têm, então é por isso que a DNA polimerase é muito legal.
A outra coisa também, que as DNA polimerases são muito acuradas, é que elas se negam a colocar numa cadeia o primeiro elemento. Elas só colocam um par aqui de Watson e Crick se ela tiver como medir a distância desse par para o par anterior. Então, isso é uma coisa que eu quero ensinar para vocês. DNA polimerase não começa a polimerização, ela se nega, tá? Porque ela é tão perfeccionista que ela não consegue iniciar a polimerização. Toda a polimerização de DNA, né, tem que começar com um primer, um iniciador, um cara anterior. Na replicação do nosso DNA, vocês vão ver, isso é um primer de RNA, né, que é colocado. Muito bem. E aí, aquilo que eu queria falar também, né, que a DNA não é uma mão, né? Uma mão vai na cabeça, não, é mãozinha assim, né? A mãozinha aqui. Aí tem o dedão, a palma, os dedos, o DNA passa desse jeito, e aqui, olha, o desenhista colocou uma base verde, que seria uma base errada. Ela não pareou, o magnésio fez a reação, e aí a base ficou assim meio flutuante, ela ficou desconectada aqui. A enzima sente essa flutuação, esse cara fica saindo do lugar assim, e aí ela faz uma movimentação. Nossa, o filme é tão melhor. Aqui parece que o DNA foi parar aqui nesse buraco, mas na verdade a enzima faz. E aí, esse sítio catalítico aqui, ele corta a base errada e joga fora. E aí ela coloca de novo. Essa atividade aqui é chamada de editorial, porque corrige a base que foi colocada errado, né? Mas ela também tem o nome técnico de atividade exonucleolítica, porque está comendo pela ponta, exonucleolítica, porque tem umas enzimas que cortam DNA no meio assim, pá, né? Isso seria uma endonuclease, ó. Corta aqui, uma endonuclease. Exonuclease é o cara que vem pela ponta, assim, ó. Igual que a gente come aqueles palitinhos sticks, né? Muito bem. Então, essa atividade aqui, ela se chama exonucleolítica, dando ré. Então, como é que você fala que está indo ao contrário? Você fala que ela está indo de 3 linhas para 5 linhas. Tá sacando, né? O DNA é sintetizado de 5 linhas para 3 linhas. Se você comer ele de 3 linhas para 5 linhas, está dando ré, né? Então, está dando ré, arrancando a base errada. Isso aqui é atividade editorial, tá bom? As DNAs polimerases todas têm atividade editorial. Por isso que elas têm uma fidelidade muito maior. E é claro, você vai replicar o DNA, você não pode cometer uns erros. Você vai replicar vai produzir um RNA, não tem problema, né? Porque se um sair com uma base errada, às vezes nem afeta a proteína, e se afetar, o próximo RNA que você vai fazer já vai estar perfeito, entendeu? Então, para RNA, você pode aceitar um pouco mais de coisas ali. E eu acho que eu vou deixar o filme para vocês verem lá, para eu poder terminar. Vai dar tempo aqui. Mas aí eu vou contar a história para vocês de como que o DNA replica se a DNA polimerase se nega a começar, né? Vocês pegaram isso aí. As DNA polimerases são tão precisas, tem que medir os ângulos, que ela fala, não, eu não começo, eu só começo se tiver um cara pré-existente lá. Então, tinha um japonês que ele centrifugou DNA em cloreto de césio, que é um sal muito pesado, e aí o DNA, ele formava uma banda, assim, no cloreto de césio e tal, e ele via que tinha uma bandazinha menor, né? Você tinha um pico assim, e tinha uma bandazinha ali do lado. Isso a gente chama de satélite, né? Tinha uma bandazinha satélite. E ele jurava que essa bandazinha satélite era um misto de DNA com RNA. Aí então ele falava nos congressos que
existia RNA também no genoma. Tinha uns pedacinhos que era de RNA, né, no genoma. E assim, o pessoal achava ele meio doido, porque tentavam reproduzir o experimento dele para ver aquele satélitezinho e não conseguiam ver. Aí, quando eu estava nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado, tinha um colega meu que, para mostrar como é que funcionava a replicação do DNA, ele tinha que repetir esse experimento. Ele demorou 3 meses para conseguir produzir esse DNA satélite. Tinha muito truque, muita mão, era muito difícil fazer isso. Então, eu entendo por que a literatura não conseguia reproduzir o experimento do japonês. Mas o japonês acabou provando que isso era verdade e ele mesmo deu nome para esses fragmentos. Ele falou assim, fragmentos de Okazaki, porque ele era o próprio Okazaki. Então, como é que é o fragmento de Okazaki? Eu gosto dessa aula no quadro, né? Mas então, vamos imaginar um DNA abrindo. Eu não gosto desse DNA abrindo só aqui. Vamos imaginar um DNA aqui que abriu e aí aqui tá as fitas junto, né? Ele abre formando uma bolha, assim, né? Você está entendendo a minha bolha, né? Ele estava reto aqui assim, igual aqui assim, né? E aqui, nesse lugar aqui, ele vai abrir, né? Ele abre, né? Era um DNA reto, ele abriu para cima e para baixo, ficou o que a gente chama de bolha, aqui assim, né? Muito bem, uma elipse aqui assim. Beleza. A gente vai começar a replicação a partir desse ponto aqui, que é chamado de origem, tá bom? Beleza. Quando a gente coloca um DNAzinho, um início para cá, ele vai ficar na direção 5' para 3', o 3' é o H sempre na ponta. Então, aquela reação que eu acabei de explicar vai acontecendo, acontecendo, acontecendo. Aqui na frente tem umas enzimas chamadas helicases que vão abrindo esse cara aqui e essa fita vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, vamos supor que a galera queira transformar a Fernão Dias numa pista de cimento. Nos Estados Unidos, as estradas são de cimento, é muito legal, nem faz esse barulho, é bem retinho e tal. Então, vamos recapear Fernão Dias. Pode ser até asfalto novo, mas vamos botar logo cimento para ficar igual uma estrada americana. Aí, a partir de Belo Horizonte, a firma vai fazendo a pista que está indo para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo. Pá. Aí, quando elas chegam mais ou menos lá na Água-Engá, elas falam assim, caramba, vamos aproveitar e já fazer outra pista? Então, elas fazem ao contrário, né? Só que assim, conforme essa fita leading, que é contínua, né, vai indo, você vai colocando, vai fazendo um pedacinho da fita da estrada São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Belo Horizonte. Conforme a sua construção vai andando para São Paulo, aí eu vou chegar em Oliveira. Tá? Quando você está chegando em Oliveira, você já fez vários trechinhos ao contrário, entendeu? Na outra mão de direção. Porque o trator não pode andar na contramão. Sei lá. Mas então você vai fazendo assim. Então, o que eu falei para vocês? A DNA polimerase se nega a iniciar. Então, existe uma RNA polimerase que faz um RNAzinho chamado de primer. Primer é traduzido em português por iniciador. Iniciador é um cara que liga e desliga, assim. Primer significa uma sementinha que vai crescer e ficar grande, né? É o cara que começou tudo. Então, o RNAzinho aqui, ele é um começador, né? Ele é um comecinho. Aí, você faz o comecinho de 5' para 3', aí a DNA polimerase pega aqui e aí ela vai até o telômero, beleza? Nesse caso aqui. No caso de Belo Horizonte para São Paulo, vai indo e tal. Só que conforme você vai chegando aqui na Ingá, em Oliveira, em Três Corações, você aproveita e coloca um primer aqui, né?
porque essa fita ela vai estar de 5 linhas para 3 linhas nessa direção. Então, como você só consegue polimerizar de 5 linhas para 3 linhas, você tem que fazer a fita São Paulo-Belo Horizonte assim, né? Ao contrário. Conforme você vai abrindo com a helicase, você vai colocando um primer de RNA e fazendo assim. Um primer de RNA e fazendo assim. Isso gera umas moléculas intermediárias chamadas fragmento de Okazaki, tá? Entenderam o fragmento de Okazaki? Ficou corretinho aí para vocês o fragmento de Okazaki? Entenderam? Por que chama fragmento de Okazaki? O japonês? Tranquilo? Professor, Fala. desculpa, mas eu não entendi. Então, Pode falar. vamos supor que a gente vai progredir aqui, tá? Tem uma helicase que vai abrir aqui, beleza? Sim, Tá? sim. Vai Uhum. abrir aqui. Nós estamos chegando já em 3 corações ali, beleza. Aí, essa fita aqui, ela tem... Porque o DNA, ele é sempre fitas invertidas. O próprio molde, eu esqueci de falar isso, né? Mas pela estrutura do DNA, o Watson e Crick, quando descobriram, eles sabiam que uma fita tinha que ter a ribose para cima e outra ribose para baixo. Uma fita tinha que estar indo e outra voltando, tá? Então, o próprio DNA molde, ó, o DNA parental, ele está de 5 linhas para 3 linhas para cá e de 5 linhas para 3 linhas para cá, entendeu? Sempre o DNA tem uma fita indo e uma voltando, tá? Igual mão de estrada, né? Você tem uma fita indo, uma fita voltando. Aqui, no caso, essa fita está indo e essa aqui está voltando. 5 linhas para 3 linhas, 5 linhas para 3 linhas. Eles são assim. Se o seu DNA parental era 5 linhas, 3 linhas para cá, quando você vai fazer o filho, ele tem que ser de 5 linhas, 3 linhas para cá. Então, você vai colocar um primer aqui, vai fazer um pedacinho, vai ter um 3 linhas aqui, a DNA polimerase chega aqui e ela vai embora, ó, vai até o telômero. Quando chega aqui, ela fala, helicase, abre um pouquinho, e ela vai indo, entendeu? Vai indo, vai indo, vai indo. Essa fita, ela não tem que ter fragmento de Okazaki, entendeu isso? Que ela vai direto, Sim, continuamente. essa parte eu entendi. O que eu não entendi Como é que eu faz a sei que outra? Ah, isso, falei. porque como tá no sentido contrário, tá. Beleza. Então, o nosso problema vai ser, para eu replicar esse pedaço aqui, eu vou continuar essa e vou replicando esse cara de cima. Mas e o cara de baixo? Como que eu vou fazer? Eu tenho replicado daqui para cá. Eu abri aqui, ele quase abriu aqui, mas eu não posso fazer a síntese de ré. Então eu abro aqui pela helicase, eu coloco um primerzinho de RNA assim, ó, tá? E aí a DNA polimerase pega o 3' dele e polimeriza até aqui. Entendeu isso? É o meu problema de replicar essa fita de baixo aqui, né? A helicase abriu, eu tenho que colocar um primer de RNA nesta direção, porque ó, aqui está 5 linhas para 3 linhas, o primer vai ser colocado de 5 linhas para 3 linhas assim, entendeu? Cada vez que eu vou indo na direção de São Paulo, um dos tratores vai numa fita assim e na fita oposta os tratores vão fazendo pedacinhos assim, entendeu? Na contramão, na mão contrária, né? Tá? Entendi. Se eu tenho uma fita indo de 5 linhas para 3 linhas, meu 3 linhas está aqui, né? Beleza. Só que aqui o meu 3 linhas está indo para lá, né? Aqui eu tenho um 5 linhas, que é o rabo dessa molécula. Ela não cresce, ela cresce pela cabeça. Esse cara cresce para lá. Então, o único jeito que eu tenho é, quando a helicase abrir aqui, eu fazer mais um fragmento de Okazaki, depois mais um fragmento de Okazaki. Por isso que aqui tem 3, né? Porque quando eu comecei, eu fiz esse, depois esse, depois esse. Aí eu vou abrindo aqui, eu faço mais um, mais um, mais um, tá? Beleza. Eu cheguei no Okazaki, eu só não cheguei agora como é que o RNA some de lá, tá? Tem o RNA ali. Então é o seguinte, a gente tem uma enzima chamada ligase, que adoraria ligar um fragmento de Okazaki no outro, mas ela é muito respeitosa. Se aqui tiver um RNA aqui assim, ó,
que é o iniciozinho desse Okazaki, e chega uma DNA polimerase aqui com um DNA, você tem DNA com RNA. A enzima ligase ela é muito respeitosa. Ela fala assim, eu não vou ligar isso aqui, porque isso aqui é DNA e aqui é o RNAzinho que deu origem a esse Okazaki. Só que a DNA polimerase, ela tem uma atividade catalítica de hexonuclease 5' 3', igual um Pac-Man. Ela vai comendo aquele RNA aqui assim, ó, tá? Beleza? Se ela comer o RNA e der uma escapadinha assim, ela vai deixar DNA com DNA. Imagina o que a ligase faz nesse momento? Liga. Aí acabou aqui, entendeu? A cirurgia foi feita. Então, quem que tira o RNA que originou o fragmento de Okazaki? A DNA polimerase que veio sintetizando esse cara aqui. Ela vai sintetizando o DNA e vai comendo o cara que está na frente. Conforme ela deixa DNA com DNA, a ligase vem e liga, aí esse cara fica todo contínuo, entendeu? Então, quem tira o RNA dos fragmentos de Okazaki é a própria DNA polimerase que está fazendo o outro Okazaki, né? Então, assim, fez um Okazaki aqui com RNA, aí fez um outro Okazaki aqui, o RNA vem até aqui, a DNA polimerase vem aqui, come o RNA e aí a ligase liga. Entenderam essa parte? Quem come o RNA do fragmento de Okazaki? Tá? Esse comer que você fala seria... Um primer? Não, eu digo, tipo assim, ele vai utilizar... Não entendi muito bem. Tipo assim, ele vai destruir o RNA polimerase? RNA polimerase não, o RNA, né? Um pedacinho de RNA. Então, aqui está o molde, Nesse molde, ele está desenhado de 5 linhas para 3 linhas para cá. Para você começar a replicação, tem uma RNA polimerase que faz um pedacinho de RNA, beleza? Beleza. De 5 linhas para 3 linhas, beleza. Deixou 3 linhas OH aqui. Aí as DNAs polimerases aceitam trabalhar. Elas pegam aqui e polimerizam DNA em vermelho, tá? Beleza. Aí, atrás desse cara aqui, teve um outro carinha azul e o vermelho chegando até aqui e aqui. A DNA polimerase, quando ela vê o RNA pela frente, ela faz um Pac-Man, ela come ele. Aí ela sai, ela volta, come mais um pouco, ela sai. Ela volta e come mais um pouco e ela sai. Só que quando ela sai dessa vez, tem uma enzima aqui atrás da moita que fala, olha, DNA com DNA, vou ligar. E ela liga. Então a DNA polimerase não tem mais como entrar nessa molécula aqui, entendeu? Entendi. Obrigada. Isso é uma coisa que o livro não ensina, não, que eu quase não estava ensinando, mas vou ensinar. Essa DNA polimerase aqui, que faz esse trabalho de Okazakis aqui, ela, na biologia, a gente chama que é uma enzima distributiva. Uma enzima ela pode ser processiva, que é uma pessoa que pega todos os trabalhos que tem para fazer e faz todos. A enzima distributiva, ela faz um pouquinho, vai tomar um café, faz um pouquinho, entra no Face, faz um pouquinho, vai no WhatsApp, faz um pouquinho, come um pastel, entendeu? Aí, o certo mesmo é que a DNA polimerase, quando ela vem polimerizando um cara vermelho aqui atrás, ó, ela é uma enzima distributiva. Ela come um pouquinho e descansa. 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 Só que quando ela foi descansar dessa vez, ela deixou DNA com DNA. Aí a ligase pimba, aí a DNA polimerase fala assim, vou continuar aqui, mas não tem mais de onde eu entrar aqui, já ligou, entendeu? Então é o fato dela ser distributiva, porque ela não sabe que ela parou de comer o RNA e para. Ela não para. Ela come o DNA que está na frente, tá? Só que quando ela sai, a ligase liga e ela não consegue comer mais. Senão ela ia comer o cromossomo inteiro aqui. Entendeu? Uhum. A ligase é que não deixa, senão ela ia comer tudo que tinha sido polimerizado com igual um Pac-Man. Então vocês aprenderam uma coisa legal de replicação. Eu vou voltar lá em cima, que é uma coisa que eu vou falar depois, mais para frente. Isso aqui é uma origem de replicação Escherichia coli. Tem uns sítios de ligação para uma proteína DNA, que é muito importante para a abertura dessas fitas, e tem uma região rica em AT, né, que tem muito AIT, que é fácil de desnaturar, porque só tem 2 pontos de hidrogênio aqui, aqui, aqui,
aqui. Então tem esses trechos assim, onde a DNA ela liga aqui e ela catalisa a abertura das fitas, e assim na Escherichia coli. Nós temos também outras proteínas muito mais complexas, chamadas de ORCs, igual das duas torres lá, ORCs mesmo, que fazem essa abertura aqui, que é a nossa origem de replicação. Tá? Então, beleza. A origem de replicação nos procariotos, ela é uma sequência mesmo, e uma coisa muito interessante é que em nós, né, nos mamíferos, a origem de replicação, ela não é uma sequência, ela é uma região da cromatina aonde a replicação pode começar, tá? E se você for ver como que é essa escolha, você vai ver que nos genes não pode, tá? Porque o gene tem atividade de transcrição, então nunca a cromatina dos genes é preparada para a replicação. Mas a replicação do DNA, ela não é no mesmo lugar em todas as células. Em algumas células vai ser aqui, em outras vai ser aqui, outras vai ser aqui, outras vai ser aqui. É como uma eleição, né? Elas elegem onde vai começar. Mas é uma região da cromatina e não é exatamente numa sequência, é num determinado lugar, tá? Como que esse lugar é escolhido? Assim, desde a época que eu trabalhava com isso, não se sabia exatamente como que é escolhido esse lugar aqui. Se tinha ideias e tal, mas se sabe que é uma estrutura de cromatina mesmo. E aí é uma característica cromossômica e não é sempre no mesmo lugar. A maioria das vezes é num lugar, mas pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui. A chance de ocorrer mais para lá já começa a ficar remota, tá? Então, a nossa origem de replicação ela é estrutural. É uma coisa da estrutura da cromatina mesmo, tá? Muito bem. Essas coisas aqui, esses detalhes não precisam. Então, não sei se a gente vai falar de telômero já nessa aula, acho que não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui hoje, porque como a gente gastou um tempinho para as meninas apresentarem, e são 20 e 25, então, os slides eu lidei com eles aqui, né? E pelo que eu vi do filme, que está lá nessa mesma equipe, lá nesse mesmo canal, vocês podem dar uma assistida lá para ver como que a DNA polimerase ela pega o nucleotídeo e coloca assim, e se formar o pareamento de Watson e Crick, o magnésio tem tempo de fazer a reação acontecer, e aí o outro magnésio, vocês vão ver ele saindo fora com o pirofosfato, tá bom? Vou deixar vocês para ver lá no filme, porque dá para entender lá, e vocês podem voltar e tal, ver de novo. Eu mesmo voltei várias vezes para ver o nucleotídeo entrando, formando as pontes de hidrogênio e tal, mas os slides todos que a gente tinha que ver de replicação de DNA, a gente já viu. Então, uma das coisas que eu costumo perguntar em prova, quando tem prova, né, de onde vem a energia. E essa figura aí, eu não expliquei na aula passada, eu procurei essa figura com tijolo de olaria, né? Aquele tijolo não vazado. Esse daí em São Paulo a gente chama de tijolo baiano, e o outro é tijolo de olaria. Aqui vocês não devem chamar de tijolo baiano, mas é um tijolo... Como você chama esse tijolo, com diferença do outro? Não faço ideia. Não, né? Tijolo, né? Mas tem aquele outro tijolo lá que tem aquele versinho, né? Vou pegar o tijolo do Lari nele e vou escrever a palavra saudade. Depois eu vou tacar ele na sua cabeça para você ver como saudade dói ordinária, né? Aquele outro lá é o tijolo que a gente chama de olaria, assim. Eu já vi isso em construções, né? A galera que está lá em cima,
coloca uma camada de cimento e lá embaixo tem uma pilha de tijolo, tem um cara que joga o tijolo assim, né? Ele joga o tijolo paira no ar assim, e o cara de cima, ele só pega o tijolo e põe no cimento. Alguém já viu essa cena aqui? Eu era pequenininho, o meu pai pegou um tijolo, deu na minha mão e fez eu jogá-la para cima. Ele ficou meio longe da parede, mas o cara lá de cima pegou o tijolo e pôs no cimento, assim. Eu fiquei assim maravilhado de participar dessa experiência tão sublime. Então, qualquer coisa aí, quando parar o Covid, vocês passem na frente de uma construção aí para ver se vocês conseguem ver essa cena. E isso aí significa que o monômero que vai ser polimerizado, ele já tem a energia, entendeu? Significa que o tijolinho já veio com a energia para ser colocado na parede. O cara só fez assim, né? Só posicionou o tijolinho. Então, o próprio tijolinho, ele traz energia, né? Tijolinho, você está construindo uma parede, os monômeros seriam os tijolinhos. Então, esse monômero aqui, ele mesmo tem a energia da polimerização. Então, se um dia vocês forem fazer um DNA no tubo de ensaio, você vai ter que ter desoxi ATP, trifosfato, desoxi-CTP, desoxi-GTP e desoxi-TTP. Entenderam? Então, basta isso. Você não vai ter que colocar um ATP. Saca que a ATP teria um H aqui. Você não vai ter que colocar ATP. Você não precisa de ATP para dar energia, tá? A energia vem do tijolinho, né? Eu costumo dizer isso aí. A segunda questão da minha prova, quando era ensino presencial, a resposta seria: a energia vem do tijolinho. Claro que a gente tem jeitos de fazer essa pergunta, né? Mas a resposta é a síntese do DNA, quem dá energia é o precursor. Então, isso explica para você, se você prestou atenção aqui, por que a síntese do DNA é de 5 linhas para 3 linhas. Porque quem está pagando para ela acontecer é o precursor. E o cara tem 3 fosfato aonde? No 5 linhas dele, entendeu? Então, a síntese do DNA é de 5 linhas para 3 linhas, porque quem está pagando para isso acontecer é o precursor. E ele tem energia no 5 linhas dele, entendeu? Ele vai sempre deixar um 3 linhas livre, tá? Por isso que a 3 linhas vai ser a ponta que cresce, ó. Essa ponta vai crescer, né? Então, a explicação molecular de por que é de 5 linhas para 3 linhas não é porque a enzima quer, é porque o precursor quer, entendeu? É ele que está pagando, ele é o dono da bola, entendeu? Ele está pagando para isso acontecer. Então, vai ser nessa direção, porque ele está pagando, ele pagando aqui, entendeu? Ele está pagando, então vai ser nessa direção aqui, sempre vai crescer na direção do 3' OH. Isso é uma explicação bonita. Então, eu sou do departamento de bioquímica, então eu sou obrigado a contar para vocês como é que a vida funciona quimicamente, né? Perceberam? Por que o DNA cresce de 5 linhas para 3 linhas? Cara, porque quem manda nessa reação aqui é o cara que tem energia, o cara é o precursor, e ele tem energia nos 5 linhas dele, então sempre vai ter o 3' OH livre para cá para encaixar outro, entendeu? Bioquímica. Por isso que a minha explicação é um pouco diferente de quem faz genética e tal, explica essas coisas em outras matérias. Aqui é bioquímica. Senhoras e senhores, eu expliquei tudo como é que a replicação ocorre aqui, e eu vou deixar para vocês verem no filminho como é que a DNA polimerase funciona, beleza? Tá? Beleza, professor. E aí vocês têm uma tarefinha para fazer já nesse final de semana, para entregar só depois do outro final de semana, mas a tarefinha já está lá. Mandei, não sei onde ela está não, acho que ela está no arquivos desse negócio aqui, eu acho que ela deve estar no Moodle também, bem exatamente onde vocês têm que entregar, e eu mando para vocês pelo e-mail também,
mas no Moodle tá lá, tá? Você pode ver lá, tarefa 1, você pode pegar a tarefa, vocês vão fazer em dupla, foi combinado a gente fazer em dupla, porque é bom para vocês e é bom para mim também, né? Porque eu vou ter muito mais tarefa do que no ensino presencial. Então, vocês fazendo em dupla facilita para mim que eu corrijo metade desse monte de tarefa, né? Cada semana praticamente vai ter uma tarefa, então, cada 2 aulas, né? Tem uma tarefa, então aí você já tem a primeira para fazer lá, beleza? Beleza. Tá bom, não deixem de assistir o filminho, porque o lance da DNA polimerase é bem legalzinho aí. Se eu achar onde é que está esse filme, eu coloco lá no Arquivos também. É um filme do livro The Cell. Ele tem um CD junto. Eu vou tentar colocar lá no Arquivos o próprio filminho para vocês terem também. Eu acho que é isso, tá bom? Terminei um pouquinho antes das 20h40, mas para dar tempo de vocês verem o filminho. Se vocês forem tomar um café agora, vocês estão me devendo aí 7 minutos de aula para ver, pelo menos avança até depois desse slide aqui, que é onde começa o filme, para vocês verem como é que a DNA polimerase se move e tal. Beleza? Ok, senhoras e senhores, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Não sei se eu estava gravando, se eu esqueci de gravar. Eu sei lá. Sim. Eu estava gravando essa aqui, né? Então, deixa eu ver se eu paro a gravação aqui, parar a gravação, e eu vou colocar a gravação nova também no site para vocês, tá? Acho que eu já coloquei a aula